Você vai ouvir agora o podcast Seafood Brasil. Um novo canal, um novo público e a mesma credibilidade. Toda segunda um novo episódio, com os maiores comunicadores do pescado no Brasil. Fábio Sussel, Ricardo Torres, Letícia Batiston, Thiago Bueno e Fabi Fonseca. Com o patrocínio de Frumar e Bom Porto. Olá, é um prazer ter você em mais um episódio do podcast da Seafood Brasil. Eu sou Fábio Sussel, pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo, e estou acompanhado da Fernanda Queiroz, ela que é oceanóloga e também do time da Aquaculture Brasil. O bate-papo de hoje é com Márcio Milan, ele que é vice-presidente institucional e administrativo da Associação Brasileira de Supermercados. Márcio Milan, obrigado pela participação e seja bem-vindo ao podcast da Seafood Brasil. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder estar discutindo um tema de grande relevância, né, que eu diria assim, para a população brasileira. Maravilha. Ô Márcio, para a gente começar de forma descontraída, como e quando, na sua trajetória profissional, o pescado cruza essa sua carreira? Olha, muito importante essa pergunta, porque durante muitos anos, ou por 44 anos, eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar. E no Grupo Pão de Açúcar, eu fui responsável pela área comercial. E dentro da área comercial, tinha atividade ali com relação aos pescados. Naturalmente que quando eu comecei, as coisas eram muito mais simples, né? Você não tinha o pescado em todas as lojas. E a partir do momento em que a população começou a sentir, e não só a população, né, mas eu diria assim, as próprias entidades, a própria cadeia produtiva do pescado, que começou -se a interagir, se unir para levar informações para os consumidores, os supermercados passaram a adotar em todas as suas lojas peixaria. Isso foi, diga-se, foi um grande passo que se deu e eu participei desse momento, dessa construção de levar para o consumidor no supermercado, porque o consumidor não tinha o hábito. Ele comprava normalmente os peixes nas peixarias, na peixaria tradicionais que ficavam ou nos grandes mercados, né, ou ficava em rua. E na realidade o supermercado passou a prestar esse serviço aí para o consumidor. E te digo assim, dentro do supermercado existem muitos processos que exigem do produtor boas práticas no processo produtivo. E o consumidor, ele passou a reconhecer um local onde ele poderia se abastecer do pescado que até então ele se abastecia dos grandes mercados, Feira Livre, e encontrou essa oportunidade no supermercado. Que interessante. Olá, Fábio. Olá, Márcio. A minha pergunta é em relação a questão do consumo, né? A gente sabe que todos os benefícios do consumo de pescado, da saudabilidade, mas o Brasil ainda está muito aquém da média mundial. Quais as estratégias da Abras para alavancar o consumo de pescado ao longo de todo o ano? Olha, essa é uma boa pergunta, né? E acho que é um esforço que não só a Abras, mas toda a cadeia produtiva ela vem fazendo, de levar essa informação também para o consumidor. O que nós sentimos no dia a dia, porque nós somos no último elo da cadeia. Então é lá que o consumidor ele tem todas as informações, ele conhece os novos produtos, novas tecnologias e assim por diante. Mas a gente enfrenta ainda um grande problema, que é a falta de conhecimento, muitas vezes, do consumidor para escolher o pescado. Então, acho que isso é um dos desafios que a cadeia está olhando um pouco mais firme em relação a isso, né? O outro ponto que eu vejo é que nós, dos supermercados, precisamos incentivar ainda mais o consumo de uma proteína tão saudável como essa, não só nos grandes eventos. A gente sabe que no final do ano, na Páscoa, ele já se vende naturalmente, né? O que precisa é uma informação constante para o consumidor para que ele possa aceitar na sua alimentação periódica, por que não diária, pescado ali para fazer a alimentação, né? Então, esse é um trabalho
que eu digo o seguinte, muito motivado no passado e também esse trabalho continua, que é o que nós chamamos da Semana do Pescado. Sim. Porque no fundo não é a semana, a gente fica durante o mês promovendo. E o consumidor já está habituado, então nesse período ele já sabe que vai encontrar. O que nós precisamos agora é fazer uma sustentação dessa informação para o consumidor. Perfeito. Relacionado a essa pergunta da Fernanda, consumidor do futuro. É fato, né? Essa transição, a geração alfa, a geração Y, geração Z, isso está mudando a forma de fazer mercado, né? A Abras também já considera esse novo perfil de consumidor? Ah, sem dúvida, né? Você colocou um ponto aí que, olhando à frente, nesse momento, mas nós temos que olhar um pouquinho para trás. E o para trás foi exatamente durante a Covid. Então, ela trouxe uma grande reflexão de ambos os lados, para a cadeia produtiva como um todo, mas principalmente para o consumidor, que ele estava em casa, sem poder se locomover, com muitas restrições, trabalho em home office. Então, o que aconteceu naquele momento? O consumidor, ele já comprava por e-commerce, pelo delivery, mas muito pouco. De um dia para o outro, ou de uma hora para outra, para ser mais preciso, ele precisou mudar na sua forma de fazer as compras. Eu percebi em mim essa mudança drástica, impressionante, né? Então, o que aconteceu? E você verifica o seguinte, home office já existia, delivery, e-commerce já existia, e o mercado como um todo teve que se adaptar muito rapidamente, né? E o pescado é um tipo de produto que o consumidor ele gosta de ver, ele gosta de olhar. Perfeito. E ele gosta de falar, né, com o peixeiro da loja, que dá as informações adicionais para ele. E aí, como que isso mudou de uma forma onde o consumidor, de repente, falou, eu preciso do pescado. E aí ele perdeu o medo e passou a comprar o produto também por e-commerce. Então, hoje, os canais de distribuição são vários. Ele pode ir fazer a compra na loja, ele pode ir fazer a compra pelo e-commerce, ele pode comprar e retirar na loja, enfim. Então, olhando o que a gente está falando dessa nova geração, basicamente o supermercado já está adaptado. Que legal. Porque da forma que ele quiser consumir, ele vai ter essa oportunidade. Isso é sensacional. E aproveitando que você falou em Covid, existe uma relação direta da pessoa estar saudável, bem de saúde, para, consequentemente, estar mais resistente não só ao Covid, mas também outros patógenos aí. Houve uma diferença no consumo de pescado por conta da pandemia? Deu para perceber isso? Você tem essa informação? Deu para perceber. Eu acho que é importante você colocar, porque essas novas formas do consumidor, ele mudou o patamar do pescado. E aí tem uma explicação que é o seguinte, as pessoas passaram a consumir mais em casa, fazer suas refeições mais em casa. Sim. Porque antes as pessoas iam ao lado do seu trabalho, no seu trabalho fazer a sua refeição. A partir do momento que ele estava mais em casa, a alimentação e a refeição em casa passou a ser mais prazerosa. Então, o que aconteceu nesse momento? Aconteceu que a preparação do produto passou a fazer parte da família, ou seja, o momento prazeroso que anteriormente só tinha o sábado e domingo, passou a ser durante toda a semana. E o pescado se destacou. O que nós medimos nesse período foi um aumento aí em torno de 25%, 25% comparado com períodos anteriores. Considerável, né, Fernanda? Sim. E tem dados também em relação à Semana do Pescado, da última Semana do Pescado, de aumento de 35% das vendas. Em relação ao ano anterior. Então, você colocou uma questão... Assim, o consumidor já tem esse hábito, ele sabe que... E uma coisa que eu vejo a necessidade muitas vezes é do próprio varejo continuar as ações. Por quê? Porque no período em que ele está na ação, ele promove, faz oferta, faz exposições diferentes, ele aumenta o mix de produto, oferece receituário para o consumidor e depois, passou esse período, volta às coisas normais. Ou seja, outro ponto que eu vejo que eu também queria falar é a questão, hoje os supermercados estão entrando num segmento que eu digo assim, do food service. O que eu quero dizer?
ele faz a preparação da alimentação. E o consumidor, ele já está olhando o supermercado com essa nova oportunidade, ou seja, ele pode chegar lá no supermercado, fazer as compras dele, escolher a sua alimentação, preparar ali na hora e levar para casa para consumir em família. Márcio, nesse sentido, né, dessa mudança de comportamento pós-Covid do consumidor, o layout da loja mudou bastante? Olha, o que nós sentimos, e aí foi até voltando um pouquinho na pergunta que você também tinha me feito, o consumidor passou a se preocupar mais com a sua saúde, o seu bem-estar, e isso fez com que o próprio supermercado também melhorasse a forma de expor os produtos, certo, valorizando os produtos mais saudáveis. Então, você verifica que na área, por exemplo, de fruta, legumes e verduras, aumentou-se a área de exposição. E na área de pescado, o que nós vimos foi que, além da exposição dos produtos estar naquele ambiente que se vende ali com atendimento, passou a ter geladeiras específicas, já o produto filetado e pronto para consumir. Então, houve ampliação da área de exposição desses produtos, porque o consumidor estava procurando uma alimentação mais saudável. Interessante. Você falou num ponto que é a exposição do produto. Aqui eu tento fazer mais o papel de jornalista, que eu não sou, né, do que de técnico. Mas aí, inevitavelmente, eu não consigo deixar de ser técnico, que é fresco versus congelado. O mito que existe dentro do pescado congelado. Que, de certo modo, até eu dou um pouco de razão para os consumidores, já que muitas vezes o pescado congelado é aquele pescado velho que estava prestes a perder e que acaba congelando para não perder. Enquanto que o congelado no dia, né, ele preserva todas as características do dia que ele foi congelado e é tão bom quanto o produto fresco. E aí que a praticidade dos produtos passa muito pelo congelamento, né? Você ainda vê forte essa resistência de ir lá e querer o peixe fresco? Olha, eu até vou olhar aqui para todos para dizer o seguinte. É uma oportunidade da cadeia esclarecer melhor para o consumidor, né? Essa é uma coisa que, se não contar para o consumidor, ele fica com esse paradigma, né, de que o congelado não tem o mesmo frescor, não tem a mesma qualidade do que o produto in natura. Naturalmente que o consumidor, ele sempre aprendeu inicialmente a consumir o pescado fresco. Isso. Né? E o que nós observamos? Né? A gente observa um movimento do consumidor já com uma aceitação maior. Ok. Não só do pescado, em outras proteínas, mas no pescado é um produto que a gente sabe que é altamente perecível, e ele sabe também que, ao ele comprar o produto congelado, ele tem uma garantia de levar esse produto também por mais dias. Isso. Porque o produto fresco, ele tem que ser muito bem armazenado e ser consumido rapidamente. E o armazenado, o congelado, ele tem condição de permanecer um tempo maior lá durante o período que o consumidor estabelecer. Fernanda, dica de ouro para nós aí que resolvemos nos aventurar como comunicadores, né? É comunicar melhor com o público final. Até porque, eu sempre falo, Márcio, o fresco de amanhã é menos fresco do que o de hoje. Isso não tem volta, né? Reações químico-enzimáticas, reações de proliferação bacteriana, inevitavelmente vão acontecer no produto fresco não congelado, né? Esse que é o mais correto falar, no não congelado. O congelamento cessa essas reações e dá uma vida muito mais longa para o pescado, né, Fernando? Este episódio do podcast Seafood Brasil é um oferecimento da Frumar, uma referência em pescado de qualidade para a gastronomia japonesa, o food service em geral e também para o varejo. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer, né? Como que o marketing, como a gente pode atuar todos, né, na cadeia, não só no varejo, mas nós também que fomentamos tanto o consumo, como que nós podemos de fato trabalhar com o marketing, com estratégias específicas para comunicar melhor,
Comunicar melhor Boa. para o nosso, por exemplo, a questão do glaciamento, né? Que muita gente ainda acha que é fraude. Claro que a gente sabe que tem as porcentagens específicas para cada tipo de pescado, para o peixe e para o crustáceo, né? Para o camarão. Mas é importante a gente comunicar isso para o nosso consumidor final. Uma questão que você falou ali na abertura do evento, Márcio, foi estreitar os laços entre todos os elos. Então, todos somos responsáveis. E como que a gente poderia, todos nós juntos, estreitar esses laços do elo do pescado? Olha, se nós olharmos para o final, quem que eu quero atingir? O consumidor. Eu vejo que sempre existe uma questão negocial entre quem vende e quem compra. Mas, se nós olharmos o consumidor final, muitas barreiras serão vencidas. Você deixa de olhar só o negocial para olhar o consumidor. E dentro disso, o que eu queria colocar é que como o consumidor ele toma contato com os produtos. E no supermercado, né, e algumas pessoas até dizem assim, olha, poxa, mas agora com o e-commerce que está crescendo bastante, o supermercado não vai precisar mais existir. Pelo contrário, né, é lá que ele toma os contatos. E eu vejo que, como é uma cadeia que, ao meu ver, precisa ainda de uma organização, de uma união, tendo em vista o consumidor final, nós precisamos aproveitar quando ele estiver na loja e mostrar para ele, degustando, falar, isso aqui, esse produto, esse peixe aqui, ele está congelado. Olha como é que ele fica depois de preparado e as garantias que você tem em termos de segurança alimentar, né? E não é nem a segurança alimentar, porque o supermercado, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a segurança do alimento. Sim. Então, o produto congelado, ele traz mais segurança. Muito mais. Para o consumidor, né, que é o que nós queremos que ele entenda, mas a cadeia precisa se unir e levar isso para o consumidor. Perfeito, perfeito. Nesse sentido, eu gostaria de complementar da seguinte forma. Quando o consumidor vai ao supermercado, ele vai, entre outras coisas, comprar proteína animal para levar para casa. Como que vocês avaliam o comportamento de consumidor quando ele está diante da gôndola de suínos, de bovinos e quando ele chega na seção de pescado? Tem diferença aí, né? Tem, mas assim, olha, pelas nossas pesquisas, muitas vezes o consumidor ele já sai de casa já com uma ideia do que ele vai levar. Né? Então, se ele vai levar o bovino, o suíno, o frango, o peixe e até muitas vezes os ovos. Ele já sai mais ou menos com uma noção. E quando ele chega no supermercado, que ele toma contato com tudo aquilo que ele está vendo, ele muda. Então ele vai falar, puxa, hoje estou vendo aqui que o peixe está muito bom e eu vou levar o peixe. Ou vai escolher uma outra proteína. Mas muitas vezes essa mudança ele faz ali na hora, dependendo da abordagem, da exposição e também das ofertas. Sim. Porque se o consumidor hoje ele se reage bem às ofertas, é uma oportunidade da cadeia de dizer o seguinte, pô, vamos oferecer mais oferta para o consumidor, não só nas épocas que está pré-definidas, mas vamos fazer o consumidor vai chegar lá e ele vai sempre encontrar um produto ali que cabe no bolso dele. Né? O que eu vejo é que no caso do pescado, ele vai com a intenção, mas via de regra ele fica no salmão, tilápia, atum e agora o tambaqui entrando com força, o que é muito bom, né? E aí, como estimular ele às espécies não convencionais? Já deu uma dica, né? Que são as promoções, que chega lá, ele vê um não tão comum, mas que está fresco, com preço acessível, acaba saindo desse trivial aí, dessas espécies. Então, eu acho que esse é o paradigma que a cadeia precisa vencer. Certo. Por quê? Porque são os produtos mais promovidos. Quer dizer, o consumidor já sabe o que é salmão, está acostumado a consumir. Que geralmente é caro, não é todo mundo que pode comprar. Que pode comprar, mas essa a comunicação que eu digo para o consumidor
consumir outras espécies, não aquelas, que muitas vezes ele queria levar o salmão, mas o salmão está caro, ele acaba não levando o salmão, ele vai lá no frango e leva o frango. Exato. Mas assim, esse trabalho intenso de comunicação e de opção para o consumidor, dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui hoje uma outra espécie que você pode levar pelo preço que cabe no seu bolso. Uhum. Fernanda? Tem um dado da Peixe BR, de uma pesquisa que foi feita no ano passado, mas eu tenho dado para tilápia, então peço desculpas. 28% das pessoas que saem de casa para comprar tilápia, elas já decidem em casa. Então, veja bem, quase 72% decide no ponto de venda. Olha como o ponto de venda é importante para saber uma outra espécie, ou mesmo uma oferta, ou experimentar um pescado diferente. Então, como é importante a gente chegar no supermercado, eu vejo muitas vezes o próprio consumidor, quando eu estou no supermercado vendo o pessoal do pescado, no suíno, no bovino, e quem que está ali na questão do pescado. É muito importante atrair ali nas gôndolas dos pontos de venda. Olha, como nós estamos falando aqui também para toda a cadeia, o que eu vejo muitas vezes? Né? A cadeia, o início da cadeia, ela precisa se organizar melhor. Né? O que eu quero dizer organizar melhor? Porque, em algum momento, para todos, é importante que o consumidor consuma mais peixe. Acho que isso precisaria ficar claro para toda a cadeia. Para quem produz e para quem comercializa. Né? A partir do momento que o consumidor ele mudar esse patamar de consumo, isto vai beneficiar a cadeia como um todo. Vai beneficiar o setor produtivo, que produz o produto, e o setor comercial, que acaba comercializando o produto. Mas para isso, nesse momento, a gente precisa deixar um pouquinho de lado as marcas. Vaidades. Sabe, dizer o seguinte, vamos nos unir e dizer que, sim, se eu pudesse até colocar, em outras proteínas, houve uma necessidade da união, esquecendo marca e essas coisas todas, para subir o patamar. Depois que subiu o patamar de consumo, cada um vai trabalhar assim, a sua peculiaridade, a sua oportunidade, o seu diferencial, mas nós precisamos levar um pouco mais esse consumo. Concordo 100%. Não é a primeira vez que você comenta da importância da organização do setor produtivo. E, de fato, Márcio, eu vim da aquicultura, produção. Tá? Hoje eu estou fazendo um exercício para entender o negócio proteína aquática. E o que a gente vê na prática? O pessoal da aquicultura, que é o que acontece dentro da porteira, só preocupado com o que acontece dentro da porteira. A pesca comercial, só preocupada com o que acontece em cima dos barcos. E não estão olhando para o negócio proteína aquática, que envolve todo o escoamento dessa produção. Né? E aí que eu deixei vaidades de lado e hoje eu foco na proteína aquática. Se é da pesca comercial, se é da aquicultura, importada ou nacional, a gente tem que melhorar essa média, esse consumo per capita. Depois, cada um vai procurar o melhor arranjo para o seu segmento. Né? E aí que depois entra a concorrência, né? E quem sai ganhando de tudo isso é o consumidor. A gente já está querendo fazer concorrência se ainda não explorou o mercado, né? Se o consumidor não tem ninguém lá para comprar. Para comprar. É bem por aí, Nesse sentido, Márcio, você acredita que existe espaço para pequenos frigoríficos locais dentro das grandes redes de supermercado? Existe. Você sabe que hoje o consumidor, e aí eu tenho que voltar um pouco na Covid, acelerou tudo. Então hoje ele está muito preocupado com o que ele consome, bem-estar, mas ele quer conhecer também as origens. Sim. E valorizar aquilo que é da região. Olha aí. Você percebe? Então a gente vê movimentos como esse. Nós tivemos colegas da Argentina aí hoje na abertura, falando do mercado, mas a gente vê muitas iniciativas que são feitas para melhorar a comunicação com o consumidor, dando informações adicionais no próprio rótulo do produto, que eu acho que é a grande oportunidade que os pequenos produtores têm para mostrar o seu diferencial, a forma que ele está produzindo, os cuidados que ele tem com o meio ambiente, os cuidados que ele tem com tudo aquilo no seu processo, mostrar isso para o
consumidor. Que já é uma realidade há alguns anos dos mercados dos Estados Unidos e Europa, isso daí é muito comum, né? Apresentar a origem do produto. Até porque, mais uma vez citando a pandemia, né? Antes da pandemia, há uma tendência muito grande de consumir marcas. Depois da pandemia, uma tendência de consumir alimentos que possuem história, que possuem uma qualidade diferenciada e não somente uma marca, né? Isso, você vê que isso acelerou, porque o consumidor estava mais tempo em casa. Isso. Ele se dedicou mais tempo em família para fazer alimentação. Então ele foi buscar esses diferenciais e não só os diferenciais, ele foi buscar também esse outro conhecimento e valorizar, né? Porque hoje se fala muito também em bem-estar animal. Isso. E o consumidor está antenado. Uhum. O que é isso? Como que eu identifico que no processo produtivo foi utilizada essas boas práticas, né? Então, isso é um dos grandes diferenciais que o pequeno tem aí para mostrar. Que interessante. Uma última pergunta da minha parte. Como já comentou, a peixaria não era uma estratégia para os supermercados alguns anos atrás. Isso melhorou bastante, evoluiu. E qual é a sua percepção? É de dar mais atenção para o setor de pescado? Isso é estratégico para o supermercado, uma peixaria forte? É estratégico, né? Sempre voltando a esse consumidor mais antenado. Uhum. Se ele está procurando uma longevidade, se ele está procurando ter um melhor bem-estar, ele vai precisar olhar aquilo que ele está consumindo. E ao olhar o que ele está consumindo, ele vai procurar exatamente a proteína que melhor atende tudo isso, né? Porque você sabe, uma hora alguém comenta uma coisa sobre uma proteína, outra hora sobre outra, e o pescado não tem isso. Sim. Então o pescado, assim, ele tem uma aceitação muito grande. O que nós precisamos é passar para o consumidor como ele faz as escolhas do produto para que ele possa conhecer também outros sabores, vamos dizer, né? Sim, sim. Fernanda? Minha última pergunta é em relação a preços. Nós fazemos um trabalho lá em Santa Catarina, com a Epagre e a Prefeitura de Joinville, um levantamento de preços ao longo de 1 ano e meio de supermercados. E a gente vê muita diferença de valores no mesmo produto. Filé de tilápia congelado. Por que há tanta, não sei se você pode falar, Bárcio, por que há tanta variação no mesmo produto, na mesma cidade? Às vezes até da mesma marca. Olha, eu acho que um dos pontos que eu coloquei, vou voltar a colocar aqui de novo, que é a questão de transparência nessa relação. O que eu quero, e aí talvez finalizando também, que é o seguinte, a precificação, ela não pode ser entendida como o último elo. Então, se o produtor, ele de uma certa forma, ele está com essa insatisfação de ver o produto dele com preços diferentes ou muito altos, ele precisa ter essa oportunidade, vamos dizer assim, de dialogar com o comprador. Eu acho que isto passa pelo amadurecimento da cadeia. Eu vejo que muitas vezes o produtor ele tem receio de falar sobre isso, mas ele precisa vencer isso. Negociar faz parte do processo, buscando o seu melhor de um lado e do outro. Mas a hora que muda, e eu queria deixar isso muito claro para todos, a hora que muda o seu pensamento para o consumidor, muda a sua forma. E eu queria até colocar isso porque nós, na Abras, se puder assim falar, nós mudamos a forma de nós divulgarmos as informações. E uma das formas que nós mudamos é dizer o seguinte: antes, o supermercado, a Abras divulgava o índice de venda do supermercado. Tá. Ficou índice de venda. A partir do momento que nós mudamos e passamos a informar o consumo do supermercado, fez com que nós olhássemos e entendêssemos assim, o que o consumidor está consumindo, como ele está consumindo, que troca ele está fazendo, por que ele está fazendo essa troca, quais são as influências dos auxílios do governo, dessa transferência de renda do governo para a população. Então, quando você muda o foco, e aqui o caso é mudar o foco para o consumidor, eu tenho certeza absoluta e acredito nisso, que vai se encontrar novas formas
de fazer a negociação, porque o objetivo final é comum. Legal. Que show, Márcio. Fernanda, sensacional, né? Fechou com chave de ouro. É um episódio para assistir 2, 3 vezes, porque tem informação preciosa vindo diretamente da fonte. Como não considerar uma fonte dessa, né? Márcio, super obrigado, tá? Conte com a gente e, se Deus quiser, até uma próxima ocasião. Eu que agradeço a sua oportunidade. Aliás, só foi surpresa hoje, né? É, né? Que coisa boa, que coisa boa. Muito Este obrigada. conteúdo foi relevante para você? Você, como empresa, acha que esse tipo de iniciativa ajuda a fomentar o consumo de pescado? Então patrocine essa iniciativa, dê vida longa para que esse tipo de comunicação séria e responsável tenha vida longa. Um forte abraço, até o próximo. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Seafood Brasil, um aquário onde você mergulha para saber as principais novidades do pescado. Toda segunda um novo episódio, um patrocínio de Frumar e Bom Porto. Até a próxima.